Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje, no vídeo, que eu tô começando agora, eu vou falar um pouco para vocês sobre o tecido, sobre o fio, o posicionamento do molde, porque daqui a pouco a gente vai posicionar o tecido aqui em cima da mesa e eu vou cortar o vestido pra gente poder costurar. Só que antes, para ficar mais clara essa parte, eu preciso explicar sobre o tecido para vocês. Eu já tô aqui em cima da mesa com um pedaço de tecido para exemplificar melhor para vocês tudo o que eu for falar. É uma viscose com trama de linho e aqui atrás a estampa, ela tá do avesso, ó, porque atrás da estampa eu consigo mostrar melhor aí a trama e o sentido do fio. Para começar, eu vou falar para vocês que o tecido plano, ele tem 3 possíveis sentidos de fio do tecido. Quando a gente fala em fio do tecido, igual vocês viram marcando lá no molde, é o que vai determinar o caimento da nossa peça. E existem 3 possíveis caimentos para essa peça, né? Então, aqui no meu tecido, eu vou exemplificar para vocês uma coisa. Vocês já repararam no tecido... Ó, minha mão tá toda azul por causa da caneta, tá? Não liguem, não. Vocês já repararam que todo o tecido vem com a ourela. Não é a auréola, não, tá? É ourela. Essa ourela é a determinação do sentido de fábrica, porque é como se aqui houvesse uma máquina que vai soltando esse fio no sentido do comprimento do tecido e aqui na lateral outra máquina que vai entrelaçando os sentidos no fio da trama. Então, se vocês observarem aqui dentro desses quadradinhos, ó, deixa eu ver se vai dar para ver mais de pertinho, dá para ver certinho aqui, ó, os fios formando quadradinhos, tá vendo? Porque esse tecido é feito de maneira plana, ele é feito numa máquina onde solta numa extremidade o fio do comprimento, e aí esse fio do comprimento ele vai por extensões assim quilométricas de tecido, e aí da auréola para dentro do tecido é o que vai determinar a largura do tecido, que geralmente é de 1,40, né? Varia bastante, mas vamos colocar aí no geral de 1,30, 1,40. Que são esses fios da trama que vão entrelaçando com o sentido do fio do comprimento, né, ou da ourela. Então, a gente tem aqui, paralelo à ourela, todo o fio do comprimento, né, daí a gente pega e arruma o tecido. Porque assim, o primeiro fio, ele é reto. Então, quando a gente vai posicionar um molde, por exemplo, aqui o molde, esse molde aqui, por exemplo, que o sentido do fio tá assim. Então, eu posso pegar essa linha de base aqui, ó, e por ela eu me guio no fio do comprimento, tá vendo? Então, o que eu faria aqui se eu fosse cortar? Eu ia medir a distância da orelha até o fio, aqui, por exemplo, deu 15 centímetros. Então, eu sei que tem que ter 15 centímetros em toda a extensão do meu molde. Aqui já não teria, ó. Então, eu seguro aqui e aqui eu vou ajeitando até ter 15 centímetros. É por isso que eu uso o esquadro nos meus moldes, para poder esquadrar igual o sentido de fabricação de um tecido, que é o comprimento, aí vem a linha de trama, forma um ângulo de 90 graus, assim como o esquadro, né? Então, quando eu corto fora do fio, a minha roupa pode entortar. Então, eu vou riscar aqui, claro que não tá retinho, né? Mas eu vou riscar aqui que eu tenho o sentido do comprimento. E aí eu tenho esse quadrinho pequenininho para exemplificar, que daí, ó, no ângulo de 90 graus certinho, ó, eu apoio uma das retas aqui igual no meu molde. Então, aqui eu tenho ângulos de 90 graus, né? E agora você deve estar se perguntando, mas qual que é o terceiro fio? Qual que é o terceiro, não é um fio, né? Mas qual que é o terceiro sentido? É o sentido do viés, que é onde passa exatamente no ângulo do meio aqui, ó. Quando a gente faz esse cruzamento, o viés passa bem no sentido desse ângulo, exatamente aqui no meio desse ângulo de 90 graus. Então, tem 45 graus para cada lado. E a gente consegue encontrar esse viés quando a gente usa esse esquadro aqui, ó, que ele é de 90 graus também, ele também tem um ângulo de 90 graus, mas esse ângulo aqui é o de 45. Então, quando eu posiciono o meu esquadro exatamente numa das linhas e traço aqui por essa diagonal, eu encontro exatamente o viés. E agora eu quero explicar para vocês o porquê que é tão importante a gente cortar no fio do tecido, né? Então, eu peguei esse pedacinho de tecido aqui para exemplificar isso para vocês, ó. Aqui tá a ourela, deixa eu mostrar nessa câmera aqui. Aqui tá a ourela, né? Então, aqui tá o sentido da fabricação, né? Do comprimento e aqui da largura. Quando eu faço uma roupa, qualquer coisa no mundo tende a cair em pé, não é verdade? É a lei da gravidade. Se a gente solta alguma coisa, a tendência daquela coisa é cair.
A mesma coisa com o fio do tecido. Isso aqui é um conjunto de fios, né? Não é um fio, mas é um conjunto de fios. Se eu pego por um lado, ele tende a cair. Assim como se eu soltar, ele continua tendendo a cair, certo? Então, olha só. Se eu corto uma roupa no fio certinho do tecido, ele cai retinho. Agora, imagina que eu tivesse cortado fora do fio, por exemplo. Olha como é que já ficam as extremidades aqui, ó. Tá vendo? E outra possibilidade, se eu cortar contra o fio de comprimento e cortar na trama, ele também cai em pé. Ele cai com mais leveza, né? Porque é uma outra estrutura, mas ele continua caindo em pé. E agora, o viés, como eu mostrei pra vocês, vou riscar aqui o viés, ó, porque eu cortei bem certinho. Então, eu vou riscar aqui o meu viés. Vou posicionar aqui o meu esquadro numa das laterais e vou riscar. O meu viés é esse aqui. Se eu segurar esse tecido por essa ponta e erguer, olha o caimento que isso tem, tá vendo? Porque o tecido, ele continua querendo cair em pé. Então, eu tenho nessa extremidade aqui, um fio reto, e se eu solto ele quer cair. E aqui é a mesma coisa, eu tenho um fio reto e ele quer cair. E é por isso que o viés dá esse caimento, porque eu corto no ângulo, como eu vou falar, numa diagonal. Então, as duas extremidades que eram retas, elas tendem a cair. E assim fica o viés. Aí o que a gente faz? A gente coloca uma cinturinha aqui e a saia fica com esse caimento, tá? Não se preocupem muito com isso, com os porquês. Vocês vão observando isso com o tempo, com o manuseio do tecido, conforme vocês forem fazendo as próprias roupas, tudo isso vocês vão observar. Mas é muito importante, o que não dá para deixar, né, de levar em conta é a importância de cortar no fio. Vocês já viram perna de calça que fica entortando a costura? Que parece que a costura vai às vezes lá no meio da perna, no meio da frente da perna, no meio das costas? É porque tá cortado fora do fio. Às vezes o molde tava impecável, a calça é linda, o modelo é lindo, mas na hora de cortar, cortou fora do fio e aí entorta a perna da calça. E assim com todas as outras peças, tá? Então é muito, muito importante cortar no fio. Uma roupa de qualidade, ela tem que ter uma certa técnica, um certo cuidado, muito cuidado, desde a hora da tiragem das medidas, todas essas etapas que a gente tá fazendo aqui, é muito importante serem bem feitas, porque é só isso que garante um resultado final bem feito. Então, vocês devem se perguntar muito, onde que eu erro? Eu não sei exatamente qual o passo que vocês estão pulando aí para poder desperdiçar tanto tecido, né, como muitas me relataram, ou para ter tanta insegurança, mas o que eu quero dizer é que não é um ponto só que vocês têm que prestar atenção, são todos. E esse do fio do tecido é tão importante quanto todo o resto, porque sem ele você perde todo o seu trabalho da modelagem, tá bom? Então agora eu vou recolher essa minha bagunça, vou posicionar o tecido em cima da mesa, vou posicionar o molde já no fio do tecido, tá? Eu vou mostrar um molde só posicionando no fio, o resto vocês já sabem como é. E aí eu vou cortar pra gente poder partir pra sequência operacional e pra costura na próxima aula, tá bom? Pronto, pessoal, eu já coloquei o meu tecido em cima da mesa e os moldes. Então, olha só, quero que vocês observem aqui. Eu alinhei as duas ourelas, né, que são as duas bordas de fabricação, uma em cima da outra, e alinhei bem, estiquei bem assim com a mão o tecido pra lá, porque daí essa linha aqui também já fica no fio, tá? E agora, como a gente vai usar o mesmo molde da saia para as costas e para frente, eu vou começar riscando as costas e depois eu espelho ela para lá para poder fazer a frente e já coloco o bolso nessa parte aqui. O tecido deu exatamente o que eu tinha calculado, mesmo com a encolha, porque eu tinha calculado um pouquinho a mais para encolha. Então assim, vai sobrar pouquíssimo retalho. Eu tô muito contente porque deu certo e é isso mesmo. Ó, eu tenho esses pezinhos aqui, não sei se vocês já viram lá na rede social, eu ensino a fazer. Eu fiz com concreto pronto, com argamassa pronta e formas de silicone de cozinha. Ó, agora eu vou posicionar no fio. Vocês estão vendo que aqui, como aqui não tem dobra, porque se tivesse na dobra era só posicionar na dobra, tava tudo certo. Mas aqui eu preciso encontrar o fio. Então essa linha aqui é a minha linha de fio, que é paralela a essa. Então agora eu vou calcular essas distâncias, ó. Vou começar por um ponto principal, pode ser esse aqui de cima. E dessa linha até a minha orelha tem 14 centímetros. Então, agora eu vou ver, deixa eu prolongar ela aqui. Porque eu vou ver se tem 14 centímetros em toda a minha extensão. Um pouquinho
pouquinho fora que tava. Ainda mais na saia, é muito importante colocar no fio pra ela não entortar. 14, perfeito. Então, agora eu vou riscar de lápis porque é mais fácil pra vocês verem, tá? Mas pode ser giz, pode ser aqueles lápis de marcação de tecido, não tem problema, tá bom? Eu vou marcar aqui de uma forma que fique mais fácil pra vocês enxergarem. Como eu já tenho margem de costura em tudo, é só riscar ao redor, sem segredo algum, tá? Aqui, ó, onde eu fiz as minhas pences, eu vou fazer umas marcaçõezinhas de lápis pra depois dar o pique com a tesoura. Aqui tem a minha margem de costura, ó, eu vou marcar na margem, né, lembrando que é as costas, que eu deixei uma margem de 2 centímetros por conta do zíper que eu vou colocar. Prontinho, e a minha barra. Aqui eu já risquei as costas, tá vendo? Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou tirar o bolso daqui de trás. Vou deixar ele aqui, porque é aqui que eu vou cortar ele. E vou posicionar o molde da frente no lugar. Eu dobro a minha margem, ó. Deixa eu pegar essa fita aqui e aproveitar. Sempre lembrando que tem que cuidar com o fio, com a estampa, tá? Minha estampa está voltada pra lá, então por isso que o meu molde todo vai estar virado pra lá. Eu não posso encaixar o molde de qualquer jeito, eu tenho que encaixar de forma que a estampa fique em pé, né? Então, aqui, por isso que aqui eu não consegui encaixar, não consigo fazer assim, ó, pra ter um maior aproveitamento, porque senão, na frente, minha estampa vai ficar de ponta cabeça. Então, eu vou posicionar aqui no fio, ó, bem na dobra, assim, colocar os meus pesos. Deixa eu dar uma afastadinha aqui pra ajudar. E aqui não preciso calcular o fio, porque já tá bem na dobra mesmo, tá? E aqui é só riscar a margem do jeitinho que tá marcada. Muito bem, frente e costas já estão riscadas. Agora eu vou encostar aqui, porque como tudo tem margem de costura já, apesar que esse aqui não tá marcado, mas eu fiz depois que tava pronto, então já tá com margem. Eu posso posicionar bem pertinho. E também vou cuidar com o fio, ó. Deixa eu prolongar aqui a minha linha, só pra vocês verem que eu vou marcar aqui, tá com 18 e aqui tá com 18, perfeito. É só riscar. E agora eu vou terminar de riscar todo o meu molde, tá? E volto na hora do corte, pra não ficar enrolando muito, não tem nada de diferente. Em todos eles eu vou fazer a mesma coisa, posicionar o fio, riscar ao redor e fazer as marcações de pence, igual eu fiz ali na saia com o lápis. Aí depois eu vou mostrar como é que eu faço isso no corte, tá? Já volto com tudo prontinho pra vocês verem. Muito bem, já tá tudo riscado aqui, agora eu vou tirar os moldes de cima. Vou deixar eles aqui do ladinho, porque daqui a pouco eu vou usar eles pra anotar que parte que é qual. Pego a minha tesoura de tecido e agora eu quero que vocês prestem atenção numa outra coisa. No momento do corte, é muito comum a gente sair arrastando a tesoura e picando tudo. Então, olha só, como que a gente manuseia a tesoura? Primeiro que ela tem que estar em linha reta, né? Ela não pode estar deitada para nenhum dos lados, ela tem que estar reta, tá? Segunda coisa, o movimento da tesoura é o seguinte, a gente abre a tesoura, posiciona onde a gente quer e depois a gente fecha, tá? Eu vou mostrar aqui pra vocês, ó, eu abro minha tesoura, posiciono ela aqui pra começar e aí eu começo a cortar. Eu abro ela antes de mover ela do lugar, eu abro de novo, posiciono novamente, com ela sempre em pé e fecho novamente. E assim eu vou fazer por toda a extensão da minha peça. No começo é comum vocês terem que prestar atenção nesses movimentos, mas depois eles se tornam até automáticos. É muito importante mesmo fazer dessa forma para não gerar desfios e piques, né? Aqui, ó, que tem a marquinha das minhas pences, eu vou dar um piquezinho aqui no início do meu tecido, no lugar das pences, tá vendo? Eu vou abrir para mostrar para vocês, mas o correto é não abrir. Ó, gerei 3 piques aqui, tá bom? E agora eu dou continuidade ao meu corte. Isso é pra marcar o lugar da pence, tá? Como eu já disse no primeiro dia, é muito importante ter uma tesoura para tecido apenas, porque com o papel ela perde o fio muito rápido. Então, é bom ter uma tesoura exclusiva para esse tipo de corte, tá? Agora, eu reservo a parte cortada. Eu não fico mexendo muito na parte cortada, porque o tecido pode ceder e desfiar. Ainda mais o linho que desfia bastante. Então, eu guardo
E agora eu vou continuar o meu corte nesse mesmo esquema, tá? Vou passar o vídeo aceleradinho aí pra ficar mais fácil, pra não demorar muito. Eu esqueci de falar pra vocês que o revel das costas eu cortei de ponta cabeça pra encaixar, tá? Mas não tem problema porque não vai aparecer. Então não tem problema a parte de dentro se eu precisasse fazer, ao contrário da estampa. Eu vi agora e lembrei que na hora eu esqueci de falar pra vocês. Prontinho, tô com todos os meus moldes cortados, ó, cada um com seus respectivos moldes, tá vendo? Eu vou armazenar assim, porque como já tá de noite hoje e eu não vou costurar agora, né, porque acho que amanhã de manhã é melhor por causa da luz, então eu vou deixar assim, que se eu tiver dúvida, se eu não lembrar de alguma coisa, e daí eu consigo verificar no molde pra montar. Então, tô louca pra fechar logo essa peça pra poder mostrar o modelo pra vocês, apesar que a esse momento vocês já viram o modelo, né? Mas eu ainda não. Então é isso, gente. Até a próxima aula. Espero muito que vocês tenham gostado. Não esqueçam que à noite tem bate-papo lá no grupo do WhatsApp, tá? Então, das 19 horas até as 21, horário de Brasília, vocês podem tirar todas as dúvidas. Então, vejam e revejam. Quem não assistiu às aulas passadas, corre pra ver, tá? Porque é uma grande oportunidade de verdade. Vocês estão vendo que eu brinco bastante, mas o conteúdo também é muito intenso, então tem que se dedicar bastante, tá? Então até a próxima aula.